Boa tarde a todo mundo, é um prazer ter vocês aqui. Eu fico muito feliz que vocês tenham conseguido vir e mais feliz ainda pelo aceite do convite, né, a professora doutora Vanessa e o professor doutor Augusto estarem aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante que é a saúde emocional, né, ainda mais esses tempos tão malucos que a gente tem vivenciando. A ideia é que esse evento realmente seja uma conversa. Qualquer pergunta que vocês venham a ter, por favor, coloquem no chat ou no Q&A, né, perguntas e respostas. A ideia é que ao final a gente possa responder um pouco. Esse é o primeiro evento que a gente faz desse modelo. Nós da NAMBA sempre privilegiamos mais a questão da discussão sobre educação, normalmente assuntos mais direcionados a coordenadores, mais direcionados a gestores realmente no ambiente acadêmico, no ambiente educacional. E a gente resolveu começar um movimento para realmente participar, para incluir a participação de toda a comunidade acadêmica das instituições que são nossas associadas. Então, como primeiro movimento, discutir esse assunto, a gente achou que era relevante, e então, realmente, muito obrigado pelo aceite, professora Vanessa, professor Augusto, para apresentar rapidamente os nossos participantes, que o nosso tempo é muito curtinho aqui, a gente tem 1 hora para conversar sobre esse assunto. A professora Vanessa é psicóloga organizacional e do trabalho, né? Ela é doutora em psicologia e professora do programa de pós-graduação Stricto Sensu da IMED, e ela é coordenadora também do grupo de pesquisas em adoecimento e saúde no trabalho lá na IMED. E o professor Augusto é professor na área de psicologia social, do trabalho e das organizações na FECAP e na GV. Atualmente ele é pós-doutorando em psicologia social pela USP, e o professor Augusto coordena o programa de pós-graduação Lato Sensu em gestão estratégica de pessoas na FECAP. Então, realmente, muito obrigado pela presença dos dois. Só antes da gente começar, eu passo a palavra para a professora Alessandra, que é a nossa diretora executiva da ANAMBA, né? Que feio, eu nem me apresentei, né? Para quem não me conhece, eu sou Roberto Falcão. Eu sou o diretor de comunicações, eventos e pesquisa da ANAMBA. Sou professor na área de marketing, coordenador do curso de gestão de pessoas. Volto a dizer, é um prazer ter todo mundo aqui. Alessandra, a palavra é sua. Ok, Roberto, obrigada. Roberto é meu braço direito na área que cuida de comunicação, eventos e pesquisa. E está nos auxiliando em pensar eventos, como ele falou anteriormente, que envolvamos mais pessoas e principalmente pessoas ligadas às instituições que nós representamos, né? Então, esse evento ele é para a saúde emocional de todas as pessoas que participam, que trabalham em empresas, independente de ser instituições superiores, escolas de negócio, são pessoas que estão passando por esse momento, né? Então, a NAMBA tenta, de uma forma geral, entregar mais valor para as nossas associadas e para as pessoas que participam, que trabalham nessas escolas associadas. Então, esse é o nosso intuito com esse evento inicial, né? O primeiro evento que a gente faz, e vamos debater, então, esse assunto tão pertinente e importante. Obrigada, Vanessa, minha colega de IMED, por aceitar o convite. Obrigada e um prazer, Augusto, por também aceitar o convite e estar nessa tarde debatendo sobre um tema tão importante. Bom debate. Eu vou estar aqui como espectadora, depois eu vou fazer perguntas para você, sim, pode ter certeza. Maravilha, Alessandra, obrigado. Então a gente abre o evento aqui com os comentários, a apresentação. Como eu disse, a ideia é um bate-papo, né? Acho que mais do que respostas, a ideia é a gente refletir sobre esse assunto, né? Então, professora Vanessa, a palavra é sua, por favor, abrilhante um pouco a nossa tarde. Obrigada, Roberto. Boa tarde, Alessandra, Augusto. Obrigada pelo convite. Tá? Esse tema que vamos conversar mesmo hoje à tarde é um tema que dispensa comentários sobre a sua relevância nesse momento, né? Na medida em que todos estamos vivendo isso, né? Independente da nossa condição, do contexto, enfim, todos estamos vivendo essa pandemia, né? Aquilo que nós vamos conversar aqui hoje foi um material pensado e selecionado pelo professor Augusto, né? Que já teve essa conversa anteriormente num outro grupo, né? E gentilmente cedeu, né, as ideias principais, enfim. Então, nós combinamos para que a nossa conversa seja, de fato, assim, bem relevante, significativa, com pontos principais, assim, daquilo que
que a gente pode discutir nesse momento, né? Então, já agradeço de antemão ao professor Augusto por toda a gentileza e espírito colaborativo, né? E já falando de um dos elementos que nos ajudam a prevenir a saúde mental no trabalho, né? Que é a coletividade, né? A construção dos nossos coletivos de trabalho, né? É justamente nesses momentos em que a gente passa por dificuldades, seja relativas ao próprio tempo, que a gente tem tão pouco para preparar as nossas coisas, né? E aí a ajuda dos colegas sempre é primordial, né? Pois bem, gostaria, assim, de iniciar trazendo um dado estatístico bem importante. Eu acho que ele, de fato, inicia essa discussão e aquilo que nós combinamos de trazer aqui, né? Estima-se que entre 1/3 e metade da população exposta a uma epidemia tende a desenvolver problemas de ordem psicopatológica ou psicossocial, né? Vejam que essa estatística, ela está indicando um índice muito alto para epidemias, né? E nós não estamos nem vivendo uma epidemia, nós estamos vivendo algo maior, mais intenso, de outra amplitude, que é uma pandemia, né? Que é a expansão a nível mundial. Então, as previsões em termos de possibilidade de sofrimento e adoecimento psíquico das pessoas é muito alto. Então, por isso que é importante a gente estar em todos os espaços possíveis discutindo esse tema, né? Ajudando as pessoas a pensar um pouco sobre isso, a refletir sobre aquilo que elas estão sentindo e vivendo, podendo orientá-las, né? A buscar uma intervenção, talvez antes que se desenvolva algo mais sério, ou mesmo dando um encaminhamento mais adequado quando algo já se intensificou, né? Pois bem, uma pandemia é um evento altamente estressor, né? Ele é algo que não é esperado. Essa pandemia, ela não foi esperada, né? Ela não é comum, ela não é frequente, né? Nós sequer temos referências de manejo diante de situações como essa, né? Poucas pessoas viveram situações que poderíamos talvez comparar em nível de tamanha magnitude e tragédia que foi essa pandemia, né? Talvez pessoas que viveram, por exemplo, em situações lá do vírus Ebola, algumas situações de desastres naturais e ambientais, mas que são situações muito localizadas e não chegam a todas as pessoas, né? Nós, por exemplo, aqui brasileiros, vivemos muito pouco esse tipo de situação, né? Então, é muito importante que a gente possa considerar essas questões, né? Segundo um manual disponibilizado pela Fiocruz, né, que é onde nós baseamos pelo menos esse primeiro momento da fala, existem pelo menos 2 fatores que impactam na intensidade das reações psicológicas que as pessoas possam vir a ter. Em primeiro lugar, a magnitude dessa epidemia, e aí nós já podemos classificar a magnitude dessa epidemia, que é uma pandemia, como muito alta, né? E um segundo fator de risco é o grau de vulnerabilidade a que um sujeito está exposto no momento em que ele vive esse evento estressor. Isso significa, então, que as pessoas a nível individual, elas podem estar melhor ou pior no momento em que elas vivem esse tipo de situação. Então, quanto maior é a vulnerabilidade emocional ou física, tende a ser pior as reações que as pessoas vão ter no momento de contatar com uma crise, como é o caso da pandemia, né? Cabe também observar, a título de informações gerais, né, que nem todas as manifestações psicológicas que as pessoas têm nestes momentos e no momento da pandemia pode ser classificada como adoecimento, como uma doença, como um transtorno, né? Muitas reações, elas até estão dentro dos parâmetros da normalidade e são esperadas, né, diante de um contexto como é o de uma crise gigantesca, que é uma pandemia, né? Então, nós temos reações consideradas normais diante de um contexto que não é normal, né? De um contexto que pelo menos não é esperado, que a gente não está acostumado a viver, né?
Que tipo de reações, assim, são frequentes, são esperadas, né? E que as pessoas, muitas delas a gente viveu, as pessoas estão vivendo, algumas ainda estão vivendo, né? Medo é um sentimento que as pessoas tiveram e que elas ainda têm, seja em relação ao próprio adoecimento, né? A ser contaminadas, a ter pessoas da família contaminadas, especialmente aquelas pessoas em grupo de risco, né? Embora não se tenha ainda acertadamente muitas notícias sobre a evolução dessa doença no organismo, a gente já sabe algumas coisas, né? Quer dizer, há indicadores de que algumas pessoas tendem a fisicamente sofrer mais e até mesmo levar à morte, né? Para trabalhadores, né? O que mais levou as pessoas a reagirem com medo e que ainda tem efeito, né? O medo do seu trabalho ser perdido, né? De perder o seu meio de subsistência, e não só o seu meio de subsistência, mas também o meio que nos possibilita a identidade diante dos outros, né? Afinal, o trabalho, ele nos identifica, ele nos subjetiva, né? Ele é um meio de estruturação da nossa vida, né? Ele faz essa mediação com a sociedade, enfim. Então, o medo da demissão é algo bem importante, é algo que, inclusive, a literatura vem apontando como algo mais frequente nesse momento, né? E que se mantém. Por quê? Se mantém em razão de que nós não temos esse assunto nos parâmetros econômicos resolvidos, né? Por mais que as organizações estejam fazendo uma série de adaptações e readaptações, planejamentos e replanejamentos, a gente tem visto ainda um número de demissões importante e as taxas de desemprego no país são altíssimas, né? Hoje mesmo, pela manhã, acabei conversando com uma amiga minha e ela me disse que lá na instituição bancária, uma instituição bancária privada, demissões estão ocorrendo diariamente, já desde semana passada. Cada dia são chamados alguns, 2, 3, né? E não se sabe quando isso termina. Então, isso de fato é amedrontador, né? O que mais podemos esperar, assim, em termos de reações diante de toda essa pandemia, né? Irritabilidade, angústia, né? Essas oscilações de humor, a sensação de impotência diante disso também é um sentimento muito presente e esperado, porque, de fato, especialmente lá no início, nós estivemos lá colocados diante de algo que a gente não fazia a mínima ideia, nós não tínhamos a mínima noção de como lidar com aquilo, né? Agora a gente está tateando, né? Devagarinho a gente vai tentando se organizar um pouco, né? E poder fazer algumas previsões, né? Então, entre reações que são de comportamento e que são esperadas, né? Diante desses contextos, assim. Então, a gente observa muitos distúrbios de apetite, né? Pessoas que ou comem demais ou comem menos, né? Que são reações comportamentais esperadas, né? Distúrbios de sono, insônia, dificuldade de dormir, ou acorda no meio da noite com pesadelos, né? Com imagens de situações ruins, isso é próprio desse processo de medo, de agonia, de ansiedade, né? Que o sujeito vive durante o dia, né? Conflitos interpessoais com família, com equipes de trabalho também. Nesse aspecto familiar, a gente tem observado, e tem sido muito comum, de fato, uma série de dificuldades no ambiente doméstico, né? Que vão desde violência, né? Os índices de violência doméstica têm crescido assustadoramente nesse período de pandemia, em razão de que as pessoas estão em casa, né? Mais em casa, mais ainda em casa, então tende a acontecer mais esse tipo de situação, né? Vimos muitos problemas, né, em termos de casais, né, com dificuldade de convivência na pandemia, até porque antes da pandemia conviviam muito menos, né, o lar era um ambiente quase que de passagem,
né? Para chegar em casa, dormir, sair correndo no outro dia, enfim, aí as pessoas começaram a ter que conviver de fato umas com as outras. Então foi exigido um tipo de relacionamento que muitos casais também não tinham tido ainda, o jeito de lidar, né? Eles não tinham vivido isso ainda, né? Acho que alguém está escrevendo ali, eu consigo ver um pedacinho ali dos índices de suicídio que também aumentaram, exatamente, sim, muito bem lembrado, né? Pois bem, o que nós poderíamos dizer, né, professor Augusto, para as pessoas em termos de estratégias, do que fazer, né? Inclusive, hoje pela manhã nós brincamos com uma questão de uma pergunta, o professor lançou a pergunta e disse, bom, mas eu não sei nem responder isso, espero que a Vanessa saiba. Daí eu digo, não tem problema, eu aciono as bolas de cristal dos psicólogos e eu responderei, né? Então, é muito difícil o manejo, né, de fato, das pessoas nessas situações. Mas existem algumas dicas, algumas estratégias do que a gente pode tentar fazer, algumas mudanças na vida, algumas observações importantes, algumas reflexões que podem ajudar, sim. Né? Então, que tipos de dicas são essas? Né? Em primeiro lugar, as pessoas precisam, é importante que a gente possa observar o nosso comportamento, observar o nosso sentimento, como que nós estamos nos sentindo. Né? É super importante isso. Né? E diante do reconhecimento de qualquer evento, de algo que a gente tem observado que tá estranho, que tá diferente, a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa ter pessoas de confiança para conversar. Nem mesmo o processo de isolamento físico, ele impediu que a gente tivesse contato com as pessoas, né? Porque justamente agora as tecnologias e mídias digitais permitem que a gente possa ter contatos, mesmo sem contatar fisicamente, né? Então, é muito importante conversar com outras pessoas, né? Não é recomendado que a gente não troque ideias com outras pessoas, que a gente não converse com alguém. Ontem, pena que eu não tenho, acho que eu não sei se eu salvei no meu celular, mas eu estava lá passando pelos stories de Instagram e vi uma pessoa que compartilhou, professor Augusto, um postzinho que era de alguma página de resiliência, alguma coisa assim. E lá dizia que ser forte era aguentar calado, aguentar quieto e chorar para as paredes. Eu levei um susto tão grande quando eu vi aquilo, porque aquilo, tu imagina o quanto que isso já andou, né? Em termos de compartilhamento, essa informação ela não é adequada em termos de saúde mental, ela justamente é o oposto daquilo que a gente recomenda. Chorar para as paredes para demonstrar ser forte só vai piorar a nossa situação quando a gente não está se sentindo bem. Né? Quer dizer, se eu fizer isso, eu anulo qualquer possibilidade de ajuda, qualquer possibilidade de um caminho de saúde, quer dizer, eu e as paredes, né? Então, isso não é ser resiliente, isso não é ser forte, né? A gente precisa se esforçar para tentar ter contato com alguém, claro que, né, diante de situações já de adoecimento severo, intenso, a gente vai ter dificuldade de buscar alguém. Aí por isso também é importante que a gente tenha uma rede de relacionamento forte e perto da gente, que também ajude a nos observar, que também ajude a dizer, bom, eu estou vendo que tu não estás bem e vamos lá que eu vou te ajudar, né? Porque dependendo, de fato, do nível de adoecimento, talvez não seja possível que a pessoa busque isso, né? Mas me preocupou muito, assim. Tem que tomar muito cuidado com essas ideias de resiliência, né? O que é a resiliência, né? E justamente a rede de relacionamentos, ela é um fator de resiliência, né? Para todo sujeito, né? Bem, para quem trabalha online, para quem está trabalhando em home office, enfim, as dicas são aquelas que todos temos visto, de um modo geral, assim, né? Precisamos tentar manter uma rotina, tentar levantar, tentar fazer os intervalos, tentar sair da frente do computador em alguns momentos, né? Tentar ficar um pouco semelhante àquilo que a gente fazia quando era o ambiente físico, porque a gente levanta, a gente vai até o café, né, Ali? A gente se encontra, por exemplo, lá embaixo
na sala dos professores, eu fico lembrando dos meus colegas dizendo, tá, agora chega, agora eu vou dar uma volta, tchau. Aí sai, vai lá, dá uma caminhada, e a gente acaba não fazendo isso porque a gente está dentro de casa. E aí a gente, quando vê, você passou a manhã, você passou a tarde, você adentrou à noite, você está com o computador, com 2 celulares, porque um é teu, o outro é o da empresa, enfim, fica difícil, né? De fato, a gente ficar bem nessas situações, né? Bom, sobre a questão de relacionamento, eu falei, né? De manter a rede de relacionamentos, enfim. O autocuidado, né? Eu sei que não é fácil, não tem sido fácil para todos nós, não tem sido fácil, mas tentar manter alguma rotina de autocuidado é importante demais. Vocês cuidem meu tempo, hein? Eu não posso pegar o tempo do professor Augusto, vocês me avisem, né? Aquele tempinho que é para você fazer algum exercício, tentar fazer alguma caminhada, assistir um filme, alguma coisa diferente, enfim, vai fazer uma massagem, sei lá, né? Quais são as coisas de autocuidado que você costuma fazer, tentar manter. No início, eu sei que foi muito difícil e as pessoas não viam possibilidade de fazer isso, né? Quer dizer, não tem como. Agora já tá mais fácil, né? Já tá mais evidente. Bom, já consigo fazer com um personal que tá ali no computador, ou as pessoas já estão podendo ir na casa, já tá dando para ir para academia. Enfim, agora a gente já consegue tentar se organizar um pouquinho e olhar para a gente, assim. É bem importante. Especialmente mulheres, mães, que estão também... muitas delas estão em home office. Eu olhei uma estatística ontem, né? A maior parte das pessoas que estão em home office são mulheres, com filhos pequenos e com ensino superior, né? Não é fácil, eu mesma tenho 2, agora nessas situações de live eu tranco a porta para eles não ficarem vindo aqui, né? Então, isso exige muito mais de nós, no sentido de sermos fortes para dizer, bom, agora com licença é o meu tempo. Eu vou sair, vou caminhar, ou eu vou fechar a porta e vou descansar, vou dormir, enfim. São coisas bem importantes, não tem sido nada fácil, né? E por fim, já que conversamos assim sobre uma série de coisas que vão aparecendo, que nós vamos sentindo, e também algumas dicas, né? Podemos pensar um pouquinho assim em quais são os critérios que poderiam nos ajudar a reconhecer se aquilo que nós estamos sentindo ou o modo com o qual nós estamos nos comportando está num nível de intensidade que exige uma intervenção ou não, ou se é um tipo de reação normal e esperada, né? Já que a gente viu uma série de reações que são normais e esperadas, né? Que de fato é essa intensidade, né? Quando os sintomas eles vão se tornando persistentes, ou seja, não é algo que eu sinta esporadicamente. Um dia eu estou triste, enfim, depois eu toco o barco, vou indo. Agora, se você está, por exemplo, sempre triste, se você não está conseguindo sempre dormir, se você está comendo sempre demais ou de menos fora ou se você está ingerindo daqui a pouco bebidas alcoólicas toda hora, uma coisa que você não fazia antes, né? Então, a frequência é um elemento importante para a gente pensar que talvez precisamos de uma ajuda profissional, né? E que isso diz respeito ao sofrimento intenso, né? Quando a gente vai vendo que toda a nossa rede de relações e todos os âmbitos da nossa vida vai ficando severamente prejudicado. Quando daqui a pouco eu começo a não participar mais de uma série de reuniões online, eu estou ali, mas eu não participo porque eu não quero mais participar daquilo, né? Ou quando eu evito contato, diálogo, conversa a todo momento com os familiares dentro de casa, ou quando eu estou a todo momento tendo crises de irritabilidade, gritando com os meus filhos, eventualmente isso vai acontecer. Eu mesma sou uma gritalhona, né? E vira e mexe conforme a situação, sobra grito para todo mundo. Agora, se eu estiver todo o tempo assim, né? Como até já estive no passado, e aí as próprias pessoas que convivem conosco, elas dizem, olha, tá demais, é só assim, é provável que a gente já esteja num momento, assim, que requer uma atenção especializada, né? Então, essa é uma questão importante, assim, né? Quando a gente vai notando que as coisas estão realmente frequentes e intensas, a gente deve buscar uma intervenção
de algum profissional da saúde, seja um psicólogo, um psiquiatra, enfim, né, que nos ajude a dar um encaminhamento melhor para aquela situação que talvez já tenha chegado num nível que é importante fazer isso, né. Tá tudo bem a gente estar se sentindo assim, e tá tudo bem, se a gente não estiver bem, isso também pode acontecer. Nós também podemos estar e ficar doentes, nós também podemos não dar conta, gente. Não são só os malucos lá, não sei o que lá, que ficam doidos, nós também podemos ficar assim, nós também podemos não dar conta. Essa situação, ela foi uma situação muito estressora e está sendo altamente estressora. Muitas pessoas que nunca se viram em dificuldades emocionais, pode ser que agora tenham tido o seu primeiro contato com tristeza, com ansiedade, com angústias intensas, né? Inclusive, tem saído em várias revistas, pelo menos as que eu tenho visto, assim, na área de gestão, né? Nunca se falou tanto em saúde mental no trabalho como se falou agora. Eu acho uma lástima que tenha se dado atenção para isso somente num momento de pico, né? Porque a gente, enquanto profissional da saúde, vem alertando para uma série de elementos que as organizações ignoram, né? Mas que agora, com a pandemia, não tem mais como esconder. Então, a gente pode sim não dar conta. E quando a gente não dá conta, a gente busca ajuda, né? Tem gente para nos ajudar e a gente consegue dar a volta com ajuda quando for necessário. Maravilha, Vanessa. Obrigado. Excelentes reflexões. Acho que você tocou num ponto que eu, inclusive, ia depois pedir para vocês mencionarem, nessa questão de quando perceber que a minha chateação passou dos limites e eu realmente preciso buscar ajuda. Então, acho que excelentes reflexões. Augusto, vamos lá. Não sei se você vai pontuar, mas eu acho interessante também de pensar sobre a questão de... eu também não preciso estar sempre eufórico, né? Eu preciso respeitar também o meu perfil, se eu sou mais introvertido, por exemplo, né? Tem pessoas que precisam do contato a toda hora, outras não, elas preferem ficar mais reclusas, né? Não sei se vocês vão em algum momento pontuar isso, senão a gente traz no final. Tem também uma questão que o Bira colocou ali no chat, depois a gente conversa sobre ela. Então, muito obrigado, Vanessa. Augusto, vamos lá, seus comentários, suas considerações. Gente, boa tarde, tudo jóia? Eu, inclusive, na verdade, já mudei tudo que eu ia falar só por causa dos comentários. Tanto, tem uma pessoa sem nome, mas que está falando da questão do dia a dia, de 12 horas de trabalho, quanto o comentário que o Bira colocou depois. Então, enfim, talvez a gente, nessa lógica, um pouco de bate-papo, né? Mas eu queria só fazer um comentário que acabou que eu mandei a minha apresentação para o Roberto, esqueci de colocar isso, mas que eu acho que é relevante nesse momento, que é a FECAP, ela tem um setor de acolhimento que tenta dar conta, que tentava dar conta de questões relacionadas, inclusive, à saúde, a questão da saúde mental dentro da universidade, e que eu co-coordeno, né? Eu tenho uma outra coordenadora comigo, e que, no fim das contas, a gente entrou no olho do furacão, porque algo que era um serviço quase que acessório, né? A gente meio que virou assim, a gente começou a receber, tipo, 15, 20 e-mails por dia no começo, de alunos, de professores, de funcionários, de alunos preocupados com os alunos, de alunos preocupados com si mesmos, de professores. Então, assim, e acabou que o que eu vou tentar compartilhar com vocês aqui hoje não deixa de ser também um resultado desses 8 meses tentando buscar, né, algumas questões em relação a isso, né? Então, eu tinha até preparado uma apresentação, mas eu vou deixar no finalzinho, eu vou tentar falar só sobre 3 pontinhos da apresentação, para começar a conversar sobre estas questões que eu acho que vieram aqui. Primeiro, nas universidades em especial, né, no setor de educação, na verdade, em especial, a sobrecarga de trabalho, né? A gente começou a ter algo que nos dá que nos coloca numa condição assim que a gente tem muito mais trabalho real e com uma carga de estresse ainda maior, porque é um trabalho que a gente não estava conhecendo, né? A gente não sabia fazer, de certa forma,
né, de usar as tecnologias, de dar aula via Zoom, de dar aula para uma tela, né, fechada, sem aluno, todas as nossas questões ali de como é que a gente está lidando com isso, né? Então, a sobrecarga para os professores em especial está muito, muito grande. Mas eu vou dizer que a gente precisa prestar atenção em duas coisas em relação a isso, né? A primeira é o fato de que a gente, como professor, continuou se cobrando, e eu acho que eu falo como professor porque a gente acaba, mas a gente tem visto isso em todas as posições, né? A gente acaba achando que a gente tem que dar conta do mesmo que a gente dava conta antes. Num episódio, né, mundial, que a gente está completamente fora do centro, não tem ninguém equilibrado nesse exato momento, né? A gente está, todo mundo tentando buscar soluções, e que a gente, é um momento de a gente dizer, eu não vou fazer o mesmo que antes, eu não vou dar conta, e eu não posso fazer 12 horas por dia de trabalho, né? Obviamente que, né, falar isso muitas vezes é mais fácil que fazer, porque tem chefe, porque a gente tem que também não está entendendo o que está acontecendo e que também acha que né, mas é um momento, inclusive, um dos pontos que eu vou falar no final, né, que a Vanessa já tocou, que é um momento da gente se unir, né? Mais do que a gente, porque muitas vezes, inclusive, a gente acha que não tem apoio, porque a gente está tão acostumado a ficar isolado no nosso trabalho, e aí eu vou falar de novo para os professores, esse é um impacto específico dos professores, não tem profissão que gosta de se isolar tanto como professor. A gente acha que a gente não pode pedir, a gente acha que a gente tem que saber além de tudo, né, acima de tudo, e que, portanto, a gente não pode pedir ajuda, e a gente não pode falar não, e a gente não pode achar que não pode falar para o aluno que não sabe do que ele está falando, não pode falar, né, para o coordenador do curso que a gente não deu conta. E talvez seja uma boa oportunidade de todo mundo começar a rever isso, né? Eu espero que tenham coordenadores de curso aqui assistindo. Eu acho que é um papel, assim, e eu posso dizer, das universidades onde eu trabalho, né, em que os coordenadores ficaram muito sensíveis e eles entenderam que não vai ser o mesmo ano, né? Então, a primeira coisa que eu queria comentar é essa. Né? A segunda coisa, em cima da questão que o Bira colocou, eu vou dizer que eu aprendi que não devia se falar sobre emoção dentro do trabalho, mas eu não ensino isso, né? E eu sou coordenador de cursos de gestão de pessoas, dou aula para administradores, contadores. É que a gente confunde perder o controle das emoções com expressar as nossas emoções. Mas a verdade é que a gente só perde o controle das emoções porque a gente não soube expressá-las de uma forma melhor antes. Não à toa, coisas como empatia, inteligência emocional, pegue qualquer estudo internacional sobre qual é o futuro do trabalho, vai estar lá que inteligência emocional é essencial. E inteligência emocional é saber conversar sobre as suas emoções, é saber falar sobre como você está, né? A gente confunde isso com começar a chorar na frente do chefe, jogar, né, aqueles memes famosos do cara que joga a tela do computador no chão. Isso não é expressar emoção. Isso é o final do processo. É o processo de quando eu realmente já preciso de ajuda, né? Mas a gente tem uma contradição muito complexa agora, que é a seguinte: a gente acha que tem que fazer tudo sozinho. Então, a gente tem tido, isso aí mundialmente, é global essa questão, de que a gente tem que dar conta de tudo sozinho, de que a gente tem que ser competitivo dentro do ambiente de trabalho, de que a gente não pode nos falar, nem pedir ajuda, e de que a gente não pode colaborar um com o outro. E, paralelamente, a maior crise de depressão que a humanidade já viu, mesmo antes da pandemia, tá? E é engraçado, porque quando a gente vai estudar psicologia, a gente descobre que uma das possíveis causas de depressão é o isolamento. Então, a gente, no fundo, se colocou num buraco, né? A gente se colocou num beco sem saída, em que eu penso que eu tenho o tempo inteiro que estar sozinho,
quanto pior eu fico, mais eu acho que tenho que dar conta de mim mesmo, só que só o fato de eu achar que eu tenho que dar conta sozinho vai me levar à depressão. Então, é um momento de tentar um pouquinho... Deixa eu dar só uma olhada no chat aqui, que eu estou vendo que está aparecendo algumas coisas. Então, uma das coisas que estão falando, a professora é uma profissão solitária, a gente criou essa cultura, e é verdade que a gente criou essa cultura, que a gente não pode, e é engraçado, né, porque aí quando o coordenador oferece ajuda, ou quando simplesmente um outro professor vira e fala, vamos fazer alguma coisa junto esse semestre, a gente morre de medo, né, mas isso é cultural. E provavelmente a gente vai ter que aprender a lidar com esta mudança, né, isso vai ter que mudar com toda essa questão de metodologia ativa, com essa história da geração Z que está vindo aí, que é uma geração que vem para a autonomia e não mais para a submissão como antes, a gente vai ter que rever o nosso papel também. E só isso já teria um sofrimento imenso para a gente. Só isso já levaria um sofrimento imenso. Com uma pandemia por trás, a coisa ainda fica pior, né? Eu vou dar um prosseguimento aqui, depois, se o Roberto puder, ou a Alessandra puderem dar uma questão aqui, mas eu só estou querendo pegar o do Pira aqui, né? Ter inteligência emocional é saber controlar os monstros conhecidos, e a selva organizacional impede a abertura de algumas emoções, que significa fraqueza. E eu concordo com você, Bira, que a gente chega neste ponto, realmente, de que a gente... eu apresento como estudo de caso para os meus alunos. Um cara, né, era um gestor, dono de uma empresa, que falava que tinha que pôr, quando chegava na empresa, tinha que pôr as emoções no cabide junto com o casaco. E como ele, o tempo inteiro, se enfiava em fria por causa disso, não conseguia manter pessoas dentro da empresa dele. Ele, inclusive, achava que ele fazia isso, mas ele não fazia, ele expressava as emoções dele da pior forma possível o tempo todo, né? Então, acho que é realmente uma questão da gente, que a gente vai ter que lidar, né, na nossa profissão, independente de pandemia. Mas eu queria trazer alguns detalhes de pandemia, não sei, de novo, a gente controla tempo, até porque a gente brinca que a gente começa a dar aula para a universidade, a nossa unidade de tempo é 1h e 40 minutos, são 2 horas aula. Menos que isso eu não sei falar, mas enfim. Então, eu vou só rapidamente compartilhar a minha tela aqui. Só primeiro, complementando um pouquinho, né? Então, eu estou pegando um estudo que complementa um pouquinho esse guia, né, que a Vanessa estava comentando antes, da Fiocruz, né? De pensar o seguinte, em primeiro lugar, que quando a gente está falando do Covid em si, né, dessa pandemia, a gente, na verdade, tem 3 riscos em relação à saúde mental. Um é que a gente ainda não sabe o quanto a infecção afeta o sistema nervoso central, então está sendo feita pesquisa, já tem algumas pesquisas indicando que ele afeta, né, que eu tenho uma possibilidade de infecção no cérebro, por exemplo, por causa do coronavírus, então isso ainda está sendo estudado, a gente ainda não sabe qual é a extensão disso. Tem os impactos de adquirir a doença, né, que os mais citados são os problemas de memória e o estresse de todas as suas formas, né, incluindo a ansiedade, a depressão, o estresse pós-traumático, né, então eu pego o coronavírus, né, eu fico contagiado, só isso já me leva a um trauma, né. E a questão do isolamento social, né, então a gente tem esses 3 riscos acontecendo, que a Vanessa já explicou bem, né, que eu só queria, inclusive, chamar a atenção nessa questão, né, de que mesmo, de que os grupos são ligeiramente diferentes, os grupos que têm mais risco de contrair Covid e os que têm mais riscos de ser afetado pelo psicológico são ligeiramente diferentes, né. Os idosos aparecem nos 2, mas a questão das vítimas de violência doméstica, que tem sido muito discutido, pessoas que já têm, por exemplo, já estavam estressadas por causa do trabalho, e aí com isso, né, então a gente potencializa tudo isso, os trabalhadores de saúde e as pessoas que estão em dificuldade socioeconômica. E aí o que eu queria, então, conversar um pouquinho com vocês hoje é o seguinte,
Nesse artigo que eu estou citando, eu vou deixar o nome dele lá no finalzinho da apresentação, uma das coisas que eles chamam a atenção é que é necessário que a gente esteja atento a atividades que, do ponto de vista neurológico, inclusive, ajudam a regular a serotonina, ajudam a regular uma série de hormônios que a gente tem no cérebro, porque o nosso cérebro vive de estética também, né? E quando a gente fala isso, fica parecendo, né, um pouco estranho, mas assim, saber que você vai ter que, né, nessas 12 horas aí que a gente está, de pensar em questões do tipo ouvir música, né? A gente tem muitas pesquisas mostrando o benefício de ouvir música para depressão, para estresse, né? Mas outras possibilidades também, né, ligadas a essa questão disso que eu estou chamando de artes ou de estética, né? Ver um filme, ler, fazer um curso, mas não um curso ligado ao trabalho, um curso daquele que você sempre quis aprender, né? Aprender. A gente tem trabalhado bastante com algo, e de novo, tá, gente? Ser humano, então nada é para todos, né? Todo mundo acaba tendo que adaptar um pouquinho, e é por isso que é importante ter opção. Mas a gente tem usado uma técnica que tem dado certo com muitas pessoas, chamada técnica Pomodoro. Vou pedir para depois vocês entrarem no Google, tem material à beça. A técnica Pomodoro, ela surgiu da nossa percepção de que, na verdade, a gente não fica 4 horas seguidas trabalhando, né? A maioria das pessoas não consegue fazer isso. A gente se coloca essa estratégia, mas aí a gente dá 10 minutos, a gente entra, vai ver um pouquinho de rede social, aí depois sai, vai tomar o cafezinho, né? Que a gente estava comentando. E esses pequenos espaços, né? O que a técnica Pomodoro fala? Ela fala, começa a usar isso como estratégia de gestão do seu tempo. Por quê? Porque, em geral, quando a gente faz isso, a gente fica mais produtivo e sente menos culpa no final, né? Se eu, ao invés de pensar, eu preciso sentar 8 horas de trabalho, e aí cada vez que eu dou uma parada, eu acabo sentindo culpa, e ao mesmo tempo tento me forçar, né? A nossa atenção, ela não funciona exatamente assim, né? Então, uma das coisas que acontece muito, e nesse período de estresse, por exemplo, a sugestão é que seja 20 minutos de atividade produtiva para 10 minutos de atividade estética, né? Então, assim, você trabalha 20 minutos, se dá 10 minutos, mas esses 10 minutos para fazer algo que te relaxe, né, que não seja responder e-mail de trabalho, enfim. Uma das coisas que acontece, e aí até falando lá da questão das 12 horas de trabalho, é que a gente percebe que quando a gente faz esse tipo de estratégia, o nosso tempo passa a render mais, né? Porque a gente consegue prestar mais atenção nas coisas, a gente sabe que vão ser aqueles 20 minutos concentrados, mas a nossa cabeça já está dizendo, mas tudo bem, porque daqui a 20 minutos eu vou dar uma pausinha. E isso, então, ajuda a concentração. Não sei se vocês já perceberam que tem dias que a gente tenta se forçar a ficar muito tempo na mesma atividade, e acaba que a gente se perde, acaba que a gente começa a pensar, né? A gente tá fingindo, não é nem que a gente está fazendo um esforço real, por exemplo, de ler um texto, mas a cabeça está pensando em outra coisa, né? Enfim. Então, depois deem uma olhada em estratégias de gestão do tempo, porque muitas vezes uma boa gestão de tempo nestes momentos ajuda a gente, inclusive, a conseguir lidar melhor com as pressões do dia a dia. Uma segunda estratégia aí, e qual é a grande diferença da primeira estratégia para a segunda estratégia? A primeira estratégia, ela é passiva. Eu escuto música, mas foi outra pessoa que criou a música. Eu vejo uma série, mesmo quando eu jogo um joguinho, por exemplo, né, eu gosto muito de jogar. Vocês devem ver pela minha cadeira gamer aí, que eu gosto bastante de jogo de computador. Mas ela é um caminho que foi criado por outra pessoa, por mais que você esteja trilhando, né? E uma das coisas que a gente sabe que faz muito bem, que inclusive é uma das questões que a gente trabalha, por exemplo, quando a gente está trabalhando com depressão, é a criação. Trazer esta potencialidade da gente para fora. Que seja para falar do nosso sofrimento,
escrever, desenhar, colorir, né? Eu não sei o quanto de engenheiros tem aqui, por exemplo, mas começar a criar modelos, né, de casa, aquela, sabe, aquele chip que você sempre sonhou em fazer, né, começar a pensar de coisas que você no final olhe e fale, isso foi algo que eu produzi, né? Espaços para compartilhamento dessas produções são interessantes, né? A gente tem falado da FECAP, desculpa dar tanto esse exemplo, mas é porque é o exemplo que eu estou inserido, tá? Então, por exemplo, que se abriu uma sala de professores virtual na FECAP, onde a gente tenta ter aqueles encontros que a gente tinha na sala dos professores antes, né? Só que com a ideia de ir lá para tocar uma música, ler uma poesia, né? Então, um espaço de expressão de potencialidade. Por que isso é importante? Porque é importante para tentar ajudar naquela questão que a Vanessa trouxe da impotência, de eu me sentir o tempo inteiro impotente em relação a, né? Então, esta ideia de tentar resgatar uma certa potência de criação, ela vai ser importante para a gente manter a nossa saúde mental. E a terceira, que tem a ver, inclusive, com tudo que a gente está conversando aqui, e que talvez vai ser uma fala polêmica, mas me acompanhe um pouquinho, é a participação política. O que eu estou querendo falar de participação política aqui? Não necessariamente ou não esta participação política polarizada que a gente tem hoje, de eu defendo só um lado e deixo de pensar no outro, mas uma participação política no sentido de polis mesmo, né? De vamos pensar o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo na nossa organização, como é que a gente consegue incentivar que as ideias apareçam, né? Como é que a gente consegue incentivar uma diversidade de ideias? E nesse sentido, né, a gente debate muito mal no Brasil, né? E de novo eu lembro do depoimento do Pira, né? Em que a gente para de, por exemplo, debater dentro do trabalho e começa a engolir todas as nossas emoções, porque no Brasil não se sabe conversar sem que alguém, em algum momento, comece a gritar, né? Então, começar a entender o que é ouvir a ideia do outro, né? Num movimento de empatia, inclusive, com o outro, pensar em análise crítica, né? Análise crítica não é falar mal do outro, né? A análise crítica não é simplesmente dizer o outro é errado, mas como é que eu penso e como é que eu questiono certezas, as dos outros, mas também as minhas, né? Ou seja, a ideia de participação política aqui como convite à reflexão, né? Com a possibilidade de conversar sobre os assuntos, né? De conversar sobre o trabalho, por exemplo, né? De conversar sobre o que está acontecendo, que a gente está se cobrando trabalhar 12 horas, produzir mais do que antes, né? Que a gente não se permite pensar, né? E que a gente tem, então, que conseguir uma certeza que vem pronta, seja de onde vier, né? Porque, no fundo, e aí, né, eu vou usar, pedir a confirmação da Vanessa para ela não me deixar mentindo sozinho, a gente tem uma grande regra na psicologia, que é aquela que diz que o que a gente não expressa nos governa, né? A gente não é governado pelo nosso racional só. A maior parte das decisões que a gente toma, né, elas têm a ver com aquilo que a gente tentou ignorar, negar, empurrar para dentro, né? Eu vou tentar dar um exemplo que, né, uma grande parte das pessoas se percebe, né? Sabe aquela coisa que o seu companheiro, sua companheira, seja sua esposa, seu namorado, enfim, falou e que você não gostou, mas você virou e falou, tá, não gostei disso, mas não vou falar para não ter briga. E aí, 3 dias depois, você está brigando com a pessoa por qualquer coisa que acontece, né? Essa é a lógica por trás, né? A gente está no momento em que o sofrimento está aí, o medo está colocado, são respostas naturais. E se a gente não tem a capacidade de analisar criticamente tudo que está acontecendo, de pensar
de conversar com o outro, né? A gente tem tido muito medo de conversar com o outro, por uma questão, inclusive, da dificuldade do debate mesmo, né? Da dificuldade de... A gente acha que o outro o tempo inteiro vai nos atacar, e não deixa de ser verdade, né? Mas como é que a gente pode aprender a trabalhar diferente? Como é que a gente pode buscar uma outra questão, né? Era isso, eu queria chamar a atenção aqui só para... eu tirei a maior parte, eu extrapolei um pouquinho a partir das minhas experiências também, mas a maior parte das informações eu tirei desse arquivo que está aqui embaixo, que depois a gente pode, inclusive, pôr no chat, se vocês quiserem, para dar uma olhada, que é uma pesquisa tentando reunir toda a bibliografia de resultado de pesquisas a respeito dos impactos em saúde mental pela questão da pandemia. E esse que está aqui do lado sou eu, como minha filha me vê, tá? Que é uma pessoa com gravata e papete com meia, né? E eu não vou mostrar agora o que eu estou vestindo, né? O que eu estou calçado, para vocês não acharem que ela tem razão. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito a participação. Acho que vamos continuar vendo, né? Convidar vocês, né? A continuar a conversa aqui. Não sei se vou voltar a palavra para o Falcão para ele coordenar aí, mas agradecer muito, inclusive, o que a Vanessa traz para a gente aí, também em termos de conteúdo. Obrigado mais uma vez. Falcão, por favor, está com você. Maravilha, Augusto. Obrigado pela todas as considerações, né? Adorei a gravata e a papete, ele ficou muito bom o desenho da sua filha. Mas o que não se vê para baixo da câmera, a gente fica mais confortável, né? Não tem jeito. Acho que foi realmente uma conversa muito agradável. Aqui no chat que eu estava acompanhando, de modo geral, você e a Vanessa pontuaram, né? A Silvia depois trouxe de novo essa questão de não haver muito diálogo, haver mais um clima de briga em muitas organizações ainda, e aí na base do tapa a gente vence. Mas foi o que você falou, né? Esse modelo vem simplesmente destruindo os nossos relacionamentos, né? Vem destruindo o emocional das pessoas ao longo dos anos. Não é possível que a gente continue com esses formatos, né? E felizmente eu que não sou psicólogo, estou de fora, eu começo a enxergar algumas luzes aí, algumas mudanças no ambiente organizacional, né? Tomara que a gente veja. A gente são 4 horas pontualmente no meu, mas eu acho que a gente pode esticar mais uns 5 minutinhos. A gente com certeza tem professores aqui na sala. Eu vou pedir para a gente conversar brevemente sobre justamente aquela pergunta que você tinha colocado. Eu acho que quando a gente conversou de manhã, eu acho que realmente os professores têm sofrido bastante, porque mudou muito, né, a nossa forma de dar aula. Eu falo como professor também, né? A gente convivia recentemente com uma sala com 30, 40, 100 alunos, dependendo da instituição, vendo as carinhas deles, vendo as reações, e agora a gente se relaciona com uma tela preta. Alunos que não abrem a câmera, não interagem muitas vezes. Isso gera uma angústia, isso gera um estresse, né? E aí, como lidar com isso, né? A pergunta que você colocou lá, e vamos chamar os oráculos aí da psicologia, Vanessa. Existe alguma dica, alguma sugestão para quem é professor e ainda não conseguiu, né, digerir direito essa nova situação? Vamos lá. O que a minha bola de cristal está apontando aqui? Daqui a pouco ela me dá a resposta. Antes dela dar, eu vou tentando falar alguma coisa. Então, assim, eu vivi isso, né? Então, eu vou falar muito a partir assim, do que eu vivi, né? Nos primeiros momentos em que isso aconteceu, né? Quando começou a acontecer, isso lá em março ainda, quando nós iniciamos com as aulas virtuais, a primeira coisa que me veio à mente, assim, e acho que faz sentido, é de que os alunos, eles saíam das suas casas, das suas residências, para ir para um point de jovens, que são as instituições de ensino superior, né? Eles colocam a sua melhor roupa, o seu melhor perfume, né? Aquele lugar não é um lugar só de aprender conteúdos, mas é de se relacionar, é de olhar, é de ser olhado. Então, para muitos deles, esse é o grande momento do dia.
E, de repente, eles precisam abrir a câmera para mostrar coisas que eles não precisavam mostrar. As suas casas, os seus lugares, o seu quarto, enfim, a sua parede que é verde e que não é exatamente aquilo que fica bem numa câmera, não é o que eles querem mostrar. Então, eles se sentiram muito invadidos também. Assim como nós também nos sentimos, e agora estamos gerenciando um pouco melhor essa invasão, né? Quer dizer, porque é o trabalho que entrou dentro das casas das pessoas e não o contrário, né? Assim como a faculdade entrou dentro da casa dos alunos. E muitos nem casa têm, muitos nem computador têm, muitos têm aparelhos que são muito ruins, né? Então, essa sensação de se sentir invadindo e tendo que expor coisas que eles não querem expor e que necessariamente eles não precisariam realmente expor, né? Acho que é um dos elementos que ajuda a explicar tantas câmeras desligadas, né? Isso foi uma coisa que eu tentei pensar lá no início para me deixar bem enquanto professora, sabe? Foi o que me acalentou o coração, assim. Porque nós somos muito relacionais, professor é um bichinho relacional, né? A gente gosta muito de estar com pessoas, né? Mas de ver, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de, né? Enfim. Então, eu pensei isso, assim, que eles estavam protegendo-se para não mostrar aquilo que eles não querem mostrar, que eles não precisam mostrar, né? E que eu acho que eles não precisam mostrar mesmo, quem não quer mostrar não precisa mostrar. Então, isso me deixou um pouco mais leve quando eu passei a interpretar desse modo. Agora já se passaram tantos meses, né? E a gente sabe que muitos continuam assim, né? Sem mostrar só abrir a sua câmera, enfim. Então, eu costumo, assim, o que eu uso de estratégia é nomear os alunos. Quando começa a minha aula, eu digo boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, um por um. Então, eu vou indo. Bom dia, Ale, cadê você? Tudo bem? Oi, Augusto, tá aí? Que bom que tu tá aí. Quando eu vou, eu falo um por um. Se tiver 40, eu falo o nome de 40. Então, alguns me respondem pelo chat. Quem me responde pelo chat é porque não vai abrir a câmera por nada. Não tem o que faça. Nem se eu disser tu ganha um ponto, ele não abre, né? E muitos, então, nesse diálogo, assim, eles acabam abrindo. Alguns abrem só para me dar oi e saem, e outros acabam ficando. Então, eu tenho usado essa estratégia, assim, para ver alguns, pelo menos um pouquinho, né? Se eu vejo alguns um pouquinho, esses dias eu até observei uma menina que nunca abre, ela estava tão bonita, ela estava com o cabelo tão bonito, assim, eu acho que ela tinha feito luzes novas, e eu disse, fulaninha, eu te vi um pouquinho, e o pouquinho que eu vi que o teu cabelo tá lindo, por que tu não abre essa câmera? Ela disse, ai, até pode estar lindo, mas eu não tô me sentindo linda. Eu digo, então tá, então fica aí. Então, olha só, né, a gente também não pode forçar, assim como a gente também não pode obrigar um aluno lá na sala de aula física a falar de qualquer jeito. Tem gente que não quer falar e que não vai falar e que é o jeito dela. Então, ela também não vai abrir a câmera. Então, eu tô lidando assim, tô indo meio de boas, assim, tô tentando entender isso e vou conversando com alguns, então vejo um pouco alguns e segue o baile, assim. A partir da instauração de um novo modelo de fato, de um modelo online ou híbrido, que a tendência vai ser essa, né? Aí eu não sei como é que a gente vai funcionar, como é que eu vou funcionar, né? Mas, por enquanto, por hora que nós estamos nessa situação que ainda é característica de emergencial, assim, eu vou lidando bem e dou aula para a tela tiver preta, eu faço de conta que estão ali e vou. É mais ou menos isso, assim. Joia, maravilha. Eu particularmente confesso que eu nunca tinha parado para pensar nessa questão da invasão dos alunos mesmo. E olha que eu já tive uma questão, né, até o Augusto participou no semestre passado com um aluno que tinha deficiência visual, né, e foi o professor Augusto que me chamou a atenção, porque eu estava muito preocupado com uma aplicação de prova especial para ele, né, mas com os outros alunos eu não me dei conta realmente, né, essa questão do espetáculo, né, de me mostrar, eu quero mostrar o que eu quero que seja visto, né, não o meu aspecto privativo, né, olha só, né, como é bom a gente trocar, né, a gente vai ampliando os nossos horizontes.
Augusto, Olha, alguma comentário? eu vou confessar uma coisa com vocês. Ó, isso aqui é um pano, parece uma parede, né? Mas na verdade é um pano. Eu passei um fio de varal no meio da minha sala porque eu também não gosto. Eu me sinto invadido. E aí as pessoas... Mas assim, eu acho que tem uma questão, e assim, eu vou falar uma coisa, parece que vai ser horrível, por favor, contextualizem a minha frase, mas assim, a gente deu sorte dessa pandemia ter vindo neste momento tecnológico. Se ela tivesse vindo há 15 anos atrás, seria muito, muito pior. Né? Então, uma das coisas que a gente tem tentado, que eu, por exemplo, tenho tentado fazer com os meus alunos também, é usar isso, é tentar fazer com que a tecnologia também me ajude a intermediar. Vou dar um exemplo que são os dias mais divertidos, são os momentos mais divertidos das minhas aulas em geral. Eu sempre, pelo menos em um momento da aula, a gente usa o Zoom, que é essa ferramenta, e que ele permite que todo mundo anote, né? Então, você pega uma canetinha e você anota na tela e todo mundo compartilha. E tem uma hora que eu falo, vamos agora desenhar na minha tela aqui, eu faço alguma pergunta, peço para eles colocarem alguma coisa, e aí sempre vem, assim, o mais comum agora é que tem sempre alguém que desenha um dos bichinhos do Among Us, aquele jogo que está super na moda agora, mas eu deixo incentivo e tem uma produção coletiva, né? De no final ter gente que escreveu algumas coisas, ter gente que acaba sendo, né, aparece o nome da pessoa quando ela está escrevendo, então as pessoas, né, eu ainda não tive problemas, vou te dizer que é 100% da sala que escreve, não, mas é uma quantidade suficiente para ficar divertido para a turma inteira ver, inclusive, né, e obviamente que eu também, aí eu vou lá e, né, escrevo alguma gracinha, enfim. Então, são momentos que a gente começa a tentar trabalhar, porque no fundo, a gente tem falado dessa coisa da criação e do potencial, que está no momento de criar. Nenhuma das respostas, para nós psicólogos, nenhuma das respostas que a gente tinha vai dar certo. Então, a gente vai precisar de trazer esse potencial agora, né? Esse que é o nosso maior desafio, com todos os cuidados. Eu tenho medo, por exemplo, dessa história de, bom, agora que deu certo, então vamos fazer todo o ensino híbrido, e eu acho que isso não é tranquilo assim. Não acho que, mas eu acho que né, é um momento de realmente tentar trocar ideias, trocar soluções, né, tentar sair dessa questão aí desse isolamento que a gente se coloca, né, óbvio que com cuidado, óbvio que tentando, né, tateando, não adianta a gente também achar que a gente vai mudar o mundo de uma hora para outra, mas está na hora de tentar, eu acho que essa é a grande questão. E fazendo um comentário rápido, se vocês me dão licença, porque tanto o Falcão quanto me parece que é uma pessoa que eu acho que está sem nome. Tinha falado das dificuldades, por exemplo, das pessoas extrovertidas, né? Aqui em casa isso tem acontecido. Eu e minha filha, a gente é um pouco... falei. Oi. Quem está falando? Acho que é a Alessandra que está falando, deu uma travada. É a Alessandra. 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 Está meio travado aqui. Isso. Isso. Eu trabalho com comportamento, eu formo gestor, enfim, e eu sou bastante observadora nessas questões de comportamento. E eu analisei meu filho, que está em aula online, ele é um menino que tem 10 anos e deixa ligado o tempo inteiro. Ele lê tudo. Bom, a primeira vez que a professora pede ler alguma coisa, abre, quem sabe, enfim. Tem amigos que não... que são mais introvertidos e que estão dando graças a Deus que tem pandemia, que eles não precisam deixar ligada, que eles não precisam ir para aula. E eu comecei a olhar esse movimento e comecei a avaliar e analisar as pessoas de uma maneira geral dentro dos meus programas. E aí eu comecei, não dá para generalizar, obviamente, mas me parece que as pessoas que são introvertidas e extrovertidas, elas estão sofrendo um pouco mais por essa falta de necessidade que elas têm de interação social, né? Eu concordo, assim, o exemplo que eu tenho em casa também é esse, tá? Eu e minha filha, a gente é um pouco mais introvertido, quer dizer,
a gente aprende a lidar com isso, né? A gente vai ser professor, aprende, mas eu fico muito bem tranquilamente sozinho em casa, e a minha esposa, que é mais extrovertida, o tempo todo ela, sabe, essas coisas de acabou, sei lá, a farinha de linhaça, tem que comprar. Tem por quê? Você vai usar isso agora? Não. Então, fica em casa. Mas a gente percebe essa questão realmente aparecendo. É que tem dificuldade para os dois lados, né? Assim, as pessoas introvertidas, a gente ainda assim precisa do outro, né? E eu acho que tem um impacto, né, importante nas duas questões. Né? Porque, inclusive, quando a gente é muito introvertido, a gente precisa aprender a lidar com essa questão, porque senão a gente fica isolado do mundo e a gente não consegue de qualquer forma. Então, a gente precisa aprender a lidar. Então, fica muito confortável para a gente. Na hora que a gente tiver que sair de novo, conversar de novo, vai ser um horror, porque a gente voltou um pouco atrás. Mas, enfim, estou falando muito mais de experiência pessoal. Não conheço pesquisas específicas que têm falado disso, mas acho que tem uma questão realmente nesse sentido. Maravilha. Gente, são 4h15 já, a gente precisa caminhar para encerrar. Da minha parte, eu queria agradecer novamente vocês, Vanessa e Augusto, o aceite de vocês terem participado, eu acho que abrilhantou muito. Eu recebi comentários aqui em off pelo WhatsApp de pessoas elogiando muito, não só no universo acadêmico, mas gestores de pessoas que disseram que realmente, né, são insights interessantes, são reflexões que a gente precisa fazer. Eu lamento que a gente faça pouco isso, né? E lamento que às vezes a gente não aproveite a oportunidade, né? Enfim, é tanto conteúdo também, é uma vida tão maluca a gente trabalhando, a gente não consegue. Mas queria que vocês fizessem em 1 minuto um fechamento só, e da minha parte, realmente muito obrigado pela presença de vocês, e quero agradecer a presença também, ainda temos convidados na sala que participaram, alguns mais ativamente, espero que realmente tenha sido muito enriquecedor, né, essa conversa, né, não vou chamar de debate, web, né, essa conversa que a gente teve aqui entre amigos. Vanessa, obrigado pela presença, as palavras é sua. Certo, eu que agradeço a Anamba, né, a Alessandra, Roberto, Augusto, pela oportunidade de discutir esse tema hoje, e espero que possamos nos encontrar em outras oportunidades, né? Dizer-lhes que, pelo menos do ponto de vista da psicologia, na psicologia das organizações, né, Augusto, nós temos lutado muito, assim, por qualidade de vida, né? Por qualidade de vida em todos os contextos, e é isso que de certa forma, a Anamba também passa como um recado, né? Quando ela pensa num evento desse, dos seus associados, enfim, esse é um tema que cada vez mais vai ser discutido, é necessário, é importante, a gente precisa caminhar para dar mais valor à questão da qualidade de vida e da saúde mental das pessoas, né? Seja nas organizações, em qualquer contexto. Um abraço para todos vocês, muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Augusto, as tuas considerações finais? Eu queria agradecer muito também o convite. Eu sempre aprendo muito, né? Porque me força a estudar, mas porque também eu ouço, né? E a gente acaba ouvindo muitas coisas que fazem a gente crescer e que nos dão ideia. Então, agradeço muito o convite. Acho que é extremamente importante e que talvez, né, fique um convite para a gente pensar em algum tipo de fórum a respeito disso, né, enfim, espaços de troca, mais do que talvez espaços de enfim, discursos prontos né, mas acho que é extremamente importante. E agradeço muito, obrigado a todo mundo que participou, que se colocou, que foi muito bem-vindo. Maravilha, Grande Augusto. abraço. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Roberto. Obrigado. Vanessa. Obrigado. Ih, acho que a Alessandra caiu. Vamos pensar a respeito disso, de repente, realmente criar um espaço, pode ser bem interessante, a gente pode amadurecer isso, acho que faz parte da nossa missão, do nosso DNA como Anamba, e é isso. Então, a Alessandra infelizmente caiu, ela me mandou uma mensagem que travou. Opa, tá voltando. Alessandra, tô então agradecendo a presença de todo mundo, encerrando, tá meio ruim a internet.
Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Uma ótima tarde, uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau. Ficamos por aqui.